Zacarias, capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco e seu repouso. Porque o olhar do homem e todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramá, que confia com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó e ouro fino, como a lama nas ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor. Porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos. E o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as virgens. Zacarias, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas,
Estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se encheu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor, e serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça, e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se afastou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada um a carne da outra. E tomei a minha vara graça, e a quebrei para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi desfeita naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Porque eu lhes disse:
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixa-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Zacarias, capítulo 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus e que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas. E à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei a destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Ramate e Rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a
A família de Simei, à parte. As suas mulheres, à parte. Todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte. E suas mulheres, à parte. Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra. Porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas suas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental.
No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananiel até aos lugares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata, e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as companhias dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.